Hoje nós iniciamos a quarta mensagem dessa série de mensagens Bom Trabalho. Muitas vezes nós pensamos na nossa história como discípulas de Jesus, onde você desenvolve a sua espiritualidade, que existe um ambiente no qual você se relaciona com Deus, um ambiente no qual você desenvolve a sua espiritualidade e um ambiente no qual também você serve a este Deus. De repente tocando um violão, conduzindo as crianças num momento especial para elas, ou preparando uma mesa para um café que antecede um encontro comunitário como a gente teve ali. E de fato, são maneiras de você se envolver com o que Deus está fazendo na história e trabalhar também. Mas o que nós temos falado ao longo dessa série de mensagens, que todos os trabalhos, onde você está inserido de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, trabalhando, angariando recursos, desenvolvendo suas habilidades profissionais, em todos os ambientes onde nós estamos, há um bom trabalho a ser exercido para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Mas eu não sou pastor, eu sou engenheiro. Ótimo, seja um excelente engenheiro, faça um trabalho íntegro, honesto, com excelência, para a glória de Deus, para o bem das pessoas que cercam você. Eu sou sapateiro, então faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Essas palavras são de Martinho Lutero a respeito de uma pergunta de um sapateiro para ele. O sapateiro chega e fala: olha, você é líder da igreja, é oficial da igreja, faz sentido você trabalhar para a glória de Deus, mas eu que faço sapatos durante a semana. Martinho Lutero disse para ele: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. É a respeito disso que nós temos conversado ao longo dessa série de mensagens. Por quê? Por quê? Porque nós entendemos, assim como o pastor americano Bill Hybels, que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local, essa comunidade de fé aqui, ela é esperança para o bairro Rebouças e ela é esperança para Curitiba, juntamente com outras comunidades cristãs que estão se reunindo exatamente neste momento, ou que se reunirão um pouquinho mais tarde no começo da noite. Por que essas igrejas são esperança para Curitiba? Porque elas têm cultos muito bem estruturados, com músicas muito boas? Não necessariamente. Elas são e podem ser esperança para os bairros onde estão inseridas, elas são e podem ser esperança para a cidade de Curitiba e para o mundo, porque elas estão espalhadas durante a semana em missão. Então eu gostaria que você pensasse no ambiente onde você exerce suas atividades profissionais, onde você se relaciona com outras pessoas, onde você encontra pessoas de todas as vertentes, com todas as iniciativas de espiritualidade, não necessariamente cristãs. Pense onde você está inserido, onde você está inserida. Eu queria convidar você para uma conversa, para uma jornada, para uma caminhada nesta manhã, onde nós olharemos para a nossa profissão, para o ambiente onde estamos inseridos profissionalmente, como o ambiente onde a igreja, de fato, na prática, se torna esperança para o mundo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você para olhar comigo para a citação deste senhor, Charles Taylor. Ele conta hoje com 93 anos, é um canadense, ele é um filósofo. E ele tem analisado o comportamento humano nos últimos anos e tentado levantar características do tempo, especialmente que nós vivemos. E ele diz o seguinte: nós vivemos em uma era secular. O que significa dizer que a sociedade moderna passou por uma transformação profunda em sua relação com a religião e com o transcendental. Independentemente se você é cristão, se você desenvolve, se você pratica, se você é de uma outra religião e desenvolve uma outra espiritualidade, nós vivemos num tempo diferente do tempo que nossos pais, que nossos avós viveram, cresceram e desenvolveram a sua espiritualidade. Nós vivemos o que Charles Taylor chama de uma era secular, onde a religião já não mais está no centro da sociedade. Se você se lembrar das cidades do interior que você conhece, que de repente cidades que você veio ou que seus pais vieram,
você vai se lembrar que essas cidades elas começavam a partir da localização de um local, uma coisa específica, algo específico dentro da cidade, que era a Igreja Católica. A Igreja Católica começava ali naquele local e dali a cidade ia crescendo e expandindo para outras regiões, porque a religião era o centro da cidade. A religião era o centro da vida do ser humano em uma sociedade ainda rural. Hoje nós vivemos em um tempo, essa era secular, onde a religião é talvez uma parte, talvez um ambiente, de uma complexidade de coisas. E nesse sentido, Charles Taylor escreve um livro que é muito bom para que a gente consiga entender o nosso momento, o nosso tempo, chamado A Era Secular, onde ele fala a respeito de 3 sentidos principais para essa secularidade. Olha só, primeiro, declínio da religião na esfera pública. Até porque, quando a gente vai voltando uma centena de anos para trás, a esfera pública ela se confundia com a religião. O Estado, por muito tempo, se confundiu com a religião. E há 100 anos atrás, a gente vai olhar para a sociedade onde a religião ela está no centro, como eu mencionei anteriormente, e ela dita os ritmos da sociedade. Agora, há um declínio da religião na esfera pública. Ainda há religiosidade? Ainda há religião? Mas agora no campo do privado. Não está mais no campo público, não é mais esfera pública, é âmbito privado. Você crê em quem você quiser crer. Se você quiser se prostrar diante dessa banqueta, fique à vontade, é relativo, é privado, é no campo privado. Cada um faz o que quer com a sua espiritualidade. Uma segunda característica, um segundo sentido, segundo Charles Taylor, desta era que nós vivemos, é o declínio até da prática religiosa. Eu sou discípulo de Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu admiro Jesus. Mas você faz parte de uma comunidade cristã, onde você serve pessoas, é servido, onde você desenvolve a sua espiritualidade a partir dos ritmos da graça ensinados por Jesus? Não. Aí já é coisa para fanático, é coisa para gente que... eu sou muito crítico, Carlos, eu sou muito crítico, eu sou uma pessoa, assim, um tanto quanto estudada demais para estar num ambiente desse. É um declínio da prática religiosa. Eu até acredito de alguma forma, mas eu não quero praticar isso. E a terceira coisa, o terceiro sentido que Charles Taylor compartilha é a transformação da experiência da crença. Uma crença que você desenvolvia, que abrangia todas as áreas da sua vida. Agora, essa experiência de crença, ela é uma experiência que ela pode ser confundida, ou ela tem o mesmo poder de transformação que você ir num campo de futebol. Hoje, às 16 horas, você escolhe um dos campos de futebol aqui da cidade, você vai assistir um jogo de futebol e você vai ter uma experiência religiosa lá. É uma experiência religiosa que você vai ter com um monte de gente gritando e incentivando um time para ir em determinada direção. A transformação da experiência de crença, ela começa a pegar a experiência religiosa e colocá-la em pé de igualdade com outras experiências transcendentais. Esse momento que nós vivemos, gente, diferente do tempo que nossos pais, que nossos avós viveram, este momento deve nos pensar no seguinte sentido, nesta pergunta: que ritmos de vida nós podemos e devemos desenvolver para que em uma era secular sejamos esperança para Curitiba? Porque há 100 anos atrás bastava você se conectar à igreja. A sociedade moderna, ela era uma sociedade cristã, o não cristão tinha valores cristãos. Hoje nós vivemos o que os estudiosos chamam de pós-modernidade, uma sociedade pós-cristã, e nessa sociedade pós-cristã a igreja não está mais no centro, a igreja está no gueto, a igreja está na periferia das influências do local, da cidade, da nossa sociedade. E partindo desse pressuposto, irmãos e irmãs, que ritmos de vida
eu e você podemos desenvolver para que nessa sociedade onde a igreja não está mais no centro, neste ambiente, nós possamos de fato ser a esperança para Curitiba. Sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, à luz deste tema, ritmos como forma de resistência. Existem ritmos que eu e você podemos desenvolver à luz da sabedoria bíblica, onde nós vamos, mais do que entregar panfletos, mais do que usar uma camiseta escrito Jesus te ama, nós vamos sim gritar para a cidade que nós somos resistência. Que nós não nos submetemos ou não nos submeteremos, não nos curvaremos diante dos princípios dessa era secular. Onde Jesus, onde Deus, Ele é muito bem-vindo para a conversa, assim como qualquer outro líder religioso. A sabedoria bíblica, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, ela não se propõe a estar em pé de igualdade com outros livros religiosos, não. A proposta da sabedoria bíblica é subverter toda e qualquer oposição a ela, porque a Bíblia se propõe a ser a verdadeira história a respeito do mundo, a respeito de mim, a respeito de você. E quando eu olho para a sabedoria bíblica, diante desse desafio que nós temos, nós podemos encontrar alguns ritmos. Eu gostaria de convidar você a olhar para alguns textos neste momento, para que a gente venha, sob orientação do Espírito Santo, a pensarmos e refletirmos sobre como podemos, não apenas aqui na mente, entender esses ritmos, mas praticar. Para que de fato sejamos um povo que é esperança para Curitiba, para que de fato tenhamos ritmos que manifestem resistência. Que manifestem resistência. Olha só, nós temos conversado a respeito do livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro pequeno que conta uma história fascinante, está no Antigo Testamento. E a gente vem falando ao longo da semana sobre este livro, e hoje nós estamos aqui no capítulo 13. E eu gostaria de contar para você o seguinte: este livro de Neemias começa contando uma história a respeito de uma cidade que foi destruída, uma cidade que foi arrasada. Um povo, o Império Babilônico, sob o governo de Nabucodonosor, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Naquele tempo, os muros da cidade representavam e eram, de fato, a segurança, a proteção que uma cidade tinha. Os muros e os portões de Jerusalém foram destruídos e queimados. Jerusalém está vivendo um tempo dificílimo. Nesse contexto, o povo de Israel é levado para a Babilônia cativo, como escravos. Depois de muito tempo, o Império Babilônico deixa de ser um império forte e também é subjugado pelo Império Persa. E o Império Persa pega os escravos judeus, os escravos de Israel. Agora esses escravos aqui, Babilônia, agora não são de vocês mais, agora são nossos. E eles levam então para Pérsia. E é nesse contexto, 140 anos depois da destruição de Jerusalém, que surge Neemias. E Neemias, ele fica revoltado, ele fica muito triste, ele chora, lamenta, ora a Deus, porque ele recebe notícias de que as coisas em Israel, as coisas em Jerusalém continuam indo de mal a pior, mesmo 140 anos depois da destruição dos muros. Quem ficou lá, gente, está sofrendo muito. Por quê? Porque a cidade não tem proteção nenhuma. Então você constrói a sua casinha aqui, você compra um carro, você tem os seus animaizinhos, e aí de repente os bandidos entram, roubam, furtam o que eles quiserem, levam as esposas, as crianças e matam os maridos, os homens. Por quê? Porque a cidade não tem proteção. E essa informação dói no coração de Neemias. Ele ora a Deus e ele começa, irmãos e irmãs, a se prontificar a reconstruir os muros de Jerusalém. Pois bem, ele consegue dar os passos nessa direção, ele consegue aliados, pessoas que os ajudam, e a gente falou disso na semana passada, em 52 dias, depois de 140 anos de muros destruídos, em 52 dias de trabalho, os muros são reconstruídos.
Então, o povo de Deus, diante da reconstrução dos muros, agora Jerusalém está protegida de novo, o povo de Deus faz 3 coisas. Eles se lembram das palavras do Senhor, eles confessam seus pecados e eles prometem obediência a Deus. Vamos caminhar com você. Nós vamos cumprir aquilo que você pede para que a gente cumpra. Nós caminharemos em obediência para a sua glória, trabalharemos onde estamos inseridos para a sua glória e para o bem das pessoas. E a gente chega nessa conversa de hoje, mais ou menos nesse contexto. Eu queria compartilhar com vocês aqui a partir do capítulo 13, verso 1. O texto diz o seguinte: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus. Pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Porém, antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava, Neemias, ele contando na primeira pessoa, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui, em Jerusalém, soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala do templo a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Gente, para vocês entenderem, 32º ano de Artaxerxes, o livro de Neemias, lá no capítulo 1, fala que a notícia a respeito de Jerusalém estar destruída, a reconstrução dos muros, acontece no 20º ano de Artaxerxes. Então aqui nós já estamos falando de 12 anos depois da reconstrução dos muros, ok? Os tempos mudaram. Os tempos são outros. Na reconstrução dos muros, a gente falou na semana passada, um mês depois dos muros reconstruídos, eles estavam se lembrando da lei de Deus, eles estavam confessando pecados e prometendo obediência a Deus. Um mês depois. Mas 12 anos depois, muita coisa mudou. E aqui, eles precisariam reaprender o que é o bom trabalho. Aqui, eles já precisariam reaprender o que é viver para a glória de Deus e para o bem da cidade. Esse é o nosso contexto, amigos, amigas. Esse é o nosso contexto. Nós aprendemos a viver em obediência a Deus com nossos pais. Nós aprendemos a desenvolver uma espiritualidade que nossos pais entendiam ser a correta e ok. Nós aprendemos e fizemos o melhor que nós pudemos, ok. Gente, os tempos são outros. Vivemos em um mundo diferente. Vivemos em contextos completamente distintos que nossos pais e avós viveram. A obediência a Jesus continua sendo exigida e desejável. Mas nós precisamos entender que os tempos mudaram e reagir a essas mudanças. Olha só, uma coisa interessante que acontece aqui que eu queria destacar com vocês também é esse Tobias. Quem é Tobias, né? Quem é Tobias? Esse Tobias, se a gente voltar no texto de Neemias, você vai perceber que em vários momentos Neemias teve oposição na construção dos muros ou na reconstrução dos muros, especialmente de um cara chamado Sambalate. Mas o segundo que se opunha firmemente a Neemias era Tobias. E agora Eliasibe, que é um sacerdote, Eliasibe tem um parente próximo que ele gosta demais. O cara não vale nada. O cara não vale nada. Um cara complicado, um cara difícil, um cara sem caráter.
mas é parente próximo de Eliasibe. Então, o que Eliasibe faz? Faz um favor para Tobias. Ele pega o templo. O templo, gente, era o lugar, era o centro da religião do povo de Israel, onde eles manifestavam e desenvolviam a missão de Deus. Eles queriam atrair as pessoas, venham conhecer o templo, venham participar com a gente aqui dos momentos de adoração, venham, 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 venham. O templo representava o centro da espiritualidade do povo de Deus. E o que Eliasibe faz? O sacerdote do templo, ele cede uma grande sala, uma sala importante do templo. Para quem? Para um inimigo de Neemias, para um inimigo do povo de Deus que se opôs firmemente à reconstrução dos muros. As coisas estão indo de mal a pior. As pessoas estão acreditando em quem não deveriam acreditar. As narrativas nas mídias sociais estão fazendo com que discípulos de Jesus se percam. Estão fazendo com que discípulos de Jesus odeiem uns aos outros, porque os tempos são outros. Gente, isso aqui tem muito a ver com o nosso tempo. Na década de 80, quando você ficava sabendo que uma celebridade se converteu, você ficava feliz. Seus pais ficavam felizes. Puxa, que legal. Ficou sabendo? Fulano agora é um discípulo de Jesus. Era um tempo, era um momento da história. Hoje, quando nós ficamos sabendo que existem inúmeras igrejas por aí, com gente famosa, com celebridades, existem inúmeras igrejas começando e crescendo e bombando, com líderes muito influentes nas redes sociais, o que nós somos convidados a pensar é: nós não vivemos mais naquele tempo da sociedade cristã. Nós vivemos numa era pós-cristã. E muita gente que se diz cristão, na verdade, nem conhece o Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas, quando elas estão em cargos de liderança, elas nos manipulam, especialmente nas redes sociais. Existem inúmeros Tobias que estão nos influenciando, que na verdade são inimigos do povo de Deus. Estão ocupando cargos dentro dos templos, gerenciando e desenvolvendo a espiritualidade, afetando diretamente a espiritualidade do povo de Deus, mas na verdade são inimigos, são traidores e que se levantam fortemente contra a reconstrução dos muros. Existem inúmeros Tobias por aí. E é por isso, gente, que o seu colega de trabalho, é por causa de Tobias que aquela pessoa que senta do seu lado, lá na baia, lá onde você trabalha, é por isso que essa pessoa não quer saber de fazer parte de uma comunidade cristã. É por isso que essa pessoa não quer saber de Jesus, porque ela conheceu inúmeros Tobias. Agora, eu quero desafiar você a que nós pensemos nesta manhã sobre como podemos desenvolver ritmos como forma de resistência. Olha só, o sociólogo Robert Bellah, a respeito desse tema, olha o que ele diz: o futuro da nossa sociedade depende da nossa capacidade de criar uma narrativa comum que compreende e responda às transformações do nosso tempo. Os tempos estão mudando. Neste momento aqui, capítulo 13 de Neemias, 12 anos depois do auge, as coisas estavam muito bem, estavam muito bonitas, indo muito bem, logo depois da reconstrução dos muros. Agora, 12 anos depois, Tobias no templo, as coisas não estão indo bem. O povo de Deus precisava compreender o seu tempo e responder às transformações desse tempo. Eu e você temos essa mesma responsabilidade como discípulos e discípulas de Jesus, onde estamos inseridos. Sabe por quê? Às vezes nós estamos postando coisas, olha como Deus é fiel, olha como Jesus é bom, ou às vezes você está falando coisas lá para os seus amigos diretamente, coisas que eles não estão perguntando. Coisas que eles estavam perguntando há 12 anos atrás. Coisas que a nossa sociedade não está perguntando mais. O que os seus colegas de trabalho estão perguntando?
Quais as crises existenciais que as pessoas que trabalham com você, ou que são atendidas por você, ou com quem você compra e vende, quais as crises existenciais que essas pessoas estão tendo hoje? É disso que depende a missão da igreja, de nós compreendermos isso e trabalharmos de fato para a glória de Deus e de fato para o bem das pessoas que nos cercam. E nesse sentido, gente, eu queria convidar vocês ao desenvolvimento de 3 ritmos. Mas antes disso eu gostaria de orar. Porque eu acredito que essa conversa é uma conversa profundamente espiritual e que a mudança de hábitos ela só acontece por um milagre na nossa vida. Quem aqui já fez uma dieta ferrenha sabe disso? É ou não é? E isso que está acontecendo, esses Tobias que estão alojados nas salas grandes do templo, eles estão causando um dano terrível a nós, mas aos nossos amigos que precisam conhecer Jesus, mas por causa de Tobias não querem conhecer. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu queria pedir para você, por uns 30 segundos, falar com Deus. E pedir para Deus falar com você nessa manhã. Você tem uma realidade específica, um ambiente profissional onde está inserido específico e se relaciona com pessoas específicas. Peça para Deus falar com você nessa manhã. Converse com Deus. Fala conosco, Deus. Muda os nossos hábitos, muda os nossos ritmos de vida, para que de fato sejamos um povo que viva como resistência em um mundo secularizado. Amém. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês é: tenham cuidado constante com o propósito. Tenham cuidado constante com o porquê de vocês estarem aqui, o porquê de vocês estarem lá onde vocês estão trabalhando. Tenham cuidado constante, não percam isso de vista. Olha só, Neemias capítulo 13, a partir do verso 8. Neemias diz: fiquei muito irritado. Ele está irritado com Eliasibe, com o fato de ter trazido Tobias para ocupar uma sala lá do templo. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Imagina. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Gente, mandei colocar de volta nelas os utensílios, era para isso que ela servia. Era para isso que essa sala servia. Era essa a utilidade dessa sala. Receber, abrigar os utensílios do centro da espiritualidade do povo de Deus. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Quem eram os levitas, gente? Levitas eram os filhos, eram a tribo de Levi. Levi foi um dos filhos de Jacó. Jacó, quando ele vai dar a herança para os seus filhos, ele dá uma herança para cada filho, para cada um dos 12, menos para os levitas. Por quê? Porque os levitas eles vão cuidar do templo. Eles vão desenvolver um cuidado, um amor, eles vão cuidar da parte externa, da manutenção do templo, da parte interna, eles vão se ocupar das coisas concernentes, referentes ao templo. Então, como eles não iam produzir, como eles não iriam arar a terra, não preparariam a terra, eles não iam colher nada também. Então, para que a tribo de Levi não passasse fome, as 11 outras tribos deveriam trazer o dízimo para o templo, ou seja, 10% da sua colheita, 10% das sacas de arroz, 10% das sacas de soja, 10% disso, daquilo, porque aí com o 10% das
outras 11 tribos, a tribo de Levi teria sustento, ok? Faz sentido? Essa sala aqui que Tobias está usando era a sala onde o cereal, onde a comida, onde a manutenção, o mantimento dos levitas ficava. Como Tobias estava usando, estava furtando este ambiente, estava de forma inescrupulosa se utilizando desse ambiente, os levitas estavam passando fome. E aí o que acontece? Eles voltam para as suas próprias terras. Não dá para ficar aqui, a gente está passando fome, vamos voltar lá para aquele lugar de onde a gente veio. Olha só, gente, presta atenção. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Agora, aquela sala tem a sua finalidade de novo. E eu os restituí aos seus postos. Agora, preste atenção nisso, gente. Isso aqui é bem importante. No Antigo Testamento, a missão de Deus, como que Deus alcança as pessoas? Como que o amor de Deus chegava em uma pessoa que não era do povo de Israel. A vida de um sírio, de um egípcio, de um persa, de alguém que não conhecia a Deus porque não tinha aprendido isso com os seus pais. Como que o amor de Deus, como que a missão de Deus acontecia? A partir do templo. Então o templo tinha essa função importantíssima. Tinha que ser lindo, tinha que ser maravilhoso, tinha que ser excelente, tinha que ter do bom e do melhor ali com relação ao desenvolvimento da espiritualidade deles, porque quando um estrangeiro viesse, ele seria muito bem recebido, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó seria apresentado para essa pessoa. Como que a missão de Deus acontecia? No templo, neste contexto, a missão era centrípeta, ou seja, ela era de fora para dentro. Era um movimento de fora que ia convergindo para o centro, que era o templo. Trazendo para o nosso contexto hoje, irmãos e irmãs, Novo Testamento, Jesus entrou na história, morreu na cruz, ressuscitou 3 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. Hoje, a missão de Deus, ela acontece não mais no templo, não mais em um lugar físico, em uma construção com paredes, ela acontece agora a partir da igreja. Ah, mas é a mesma coisa, igreja, templo. Não, não é. A palavra igreja significa chamados de dentro para fora. A igreja sempre está em movimento. A melhor definição para a igreja é o povo de Deus em missão. Então, agora, a missão de Deus hoje, em 2024, com relação ao nosso trabalho, não são as pessoas do nosso trabalho que precisam vir aqui. Se você quiser convidá-las, faça isso. Serão muito bem-vindas, essas pessoas. Serão acolhidas e nós queremos que elas conheçam esse ambiente. Queremos sim. Então, se você puder, quiser, para a próxima semana, convidar um amigo do seu trabalho, uma amiga, fique à vontade. Mas a missão de Deus, ela é muito mais profunda do que isso. A missão de Deus agora é você aqui, capacitado pelo Espírito Santo, indo e compartilhando do amor de Jesus lá onde você está inserido. Se no Antigo Testamento a missão era centrípeta, agora em nosso tempo a missão é centrífuga. É de dentro para fora. Isso, gente, essa é uma coisa, é um ritmo que eu gostaria de lembrar vocês, para que vocês entendessem que a função do trabalho de vocês não é trazer riquezas para sua casa. Você não trabalha de segunda a sexta igual um maluco, igual uma maluca para ficar rico. Não a partir da sabedoria bíblica. Você não entrega o melhor dos seus anos em uma repartição pública porque você quer ser reconhecido como uma pessoa capaz de ser elogiada e ser recompensada por isso. Não, essa não é a perspectiva da sabedoria bíblica. Você hoje precisa ser relembrado de um ritmo que aponta para o fato de que existe um propósito para você estar onde você está. Olha só, não permita que sua vida sirva para algo que não seja participar do que Deus está fazendo na história. Não permita. Não permita que a sua vida se resuma em trabalhar para ganhar dinheiro.
Não permita com que sua vida seja trabalhar para ter reconhecimento a respeito das suas habilidades profissionais. Não permita, porque isso é dar uma sala do templo para Tobias. Isso é dar uma sala do templo para uma outra destinação. E quando isso acontece, os levitas passam fome. Quando isso acontece, a missão de Deus perece. O que o texto quer dizer para a gente é que quando Eliasibe passa essa sala para Tobias, as coisas começam a ir de mal a pior. Porque um inimigo de Deus foi trazido para dentro do templo, porque o que era para acontecer antes com os levitas deixou de acontecer. Quando você exerce suas atividades profissionais de qualquer maneira, sem manifestar com as suas atividades profissionais glórias a Deus, quando as pessoas olham para você no seu ambiente de trabalho e em vez de enxergar um profissional íntegro, em vez de enxergar um profissional que trabalha com excelência, em vez de enxergar um profissional que expressa os valores do reino de Deus, paz, justiça e alegria, quando você não faz isso, o que você está fazendo é dando uma destinação para você que Deus não previu. É você estar fazendo algo com o seu corpo que não estava na mente do coração e no coração de Deus quando Ele criou você. Não permita que sua vida sirva para algo que não seja participar do que Deus está fazendo na história. Cuide do propósito. Lembre-se, não, eu estou aqui porque eu estou em missão. Eu estou aqui porque essa sala aqui do templo, essa salinha aqui do templo, ela vai estar destinada para aquilo que Deus quer fazer, para a glória de Deus. Segunda coisa, gente, isso aqui é dificílimo para mim, para você. Lembre-se de parar. Lembre-se de parar. Tem um princípio na sabedoria bíblica que não é um dia, pura e simplesmente, mas é um princípio que é o sábado. O sábado significa literalmente em hebraico parar. Parar. E Deus nos fez para trabalhar muito, para que trabalhemos sim, para que sejamos produtivos, para que sejamos intencionais, proativos, mas Ele também nos fez para parar. Eu quero que você reflita nesta manhã no fato de que quando você consegue desenvolver ritmos de pausas, com pausas, você consegue expressar para as pessoas que estão trabalhando com você, ao seu redor, resistência. Não nos curvaremos diante dessa cultura secular que nos convida a uma mentalidade de uma pessoa workaholic, viciada em trabalho. Viciada em trabalho. E isso, gente, talvez você diga assim, não, mas eu não sou viciado em trabalho. Eu quero desafiar você a virar uma chave nessa manhã, que é o seguinte, a nossa cultura é assim. E nós estamos submersos nessa cultura. Existe um ditado, um provérbio chinês que é assim, se você quiser saber a qualidade da água, não pergunte para um peixe. Não pergunta para um peixe, porque o peixe está lá, é tudo que ele conhece, é a vida dele. Eu não posso perguntar para você, pura e simplesmente, se você é viciado em trabalho. Talvez você seja em menor escala, mas se você não desenvolver ritmos à luz da sabedoria bíblica, fatalmente você vai ser viciado em trabalho. Porque é o que a nossa cultura nos convida a ser. Olha só. O texto de Neemias, capítulo 13, verso 15, diz o seguinte: naqueles dias, vi que em Judá, deixa eu só recapitular com vocês. Neemias volta para Jerusalém, ele vê que Tobias estava lá na salinha, ele tira as coisas de Tobias lá, arruma as coisas, dá a destinação correta para a salinha, certo? Agora ele vê uma outra questão que está errada ali em Jerusalém. Vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado. E ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado?
Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Pronto, agora o Carlos virou adventista. Não, não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que acontece? Nós temos um problema, uma dificuldade com o sábado. Porque na história da igreja, nós passamos a considerar o nosso dia de descanso o domingo, por causa da ressurreição de Jesus. Os discípulos de Jesus deixaram de guardar o sábado e passaram a guardar o sábado no domingo. Mas o ponto é, eles não deixaram de guardar o princípio do sábado. E nós nos perdemos, gente, nisso. Nós nos perdemos, porque no domingo a gente vem à igreja, mas se der, a gente trabalha à tarde. Se der, a gente faz um monte de coisa. Ou então eu não trabalho na empresa, mas eu trabalho em casa. E eu faço um monte de coisa em casa. E eu me esqueço de que o Criador disse para mim: Carlos, seguinte, você quer viver bem? Você quer ter saúde mental, física, espiritual? Seguinte, cara, você vai trabalhar igual um doido, mas vai ter um dia que você tem que parar. Você tem que ter um ritmo assim, porque senão as coisas não ficarão bem. E nós nos perdemos, gente, quanto a esse princípio. E a gente acha que, não, a hora que eu precisar eu paro. E a hora que você precisar, você já está todo arrebentado, todo quebrado. E trouxe uma série de desgraças para a sua vida, para a vida da sua família, porque não ensinaram você a parar. Esse é um assunto extremamente importante. Extremamente importante. Nós precisamos aprender a criar esse ritmo. E eu orei antes da gente entrar nesses ritmos, gente, porque esse aqui, especialmente, Deus precisa fazer um milagre na nossa vida. Porque para você parar no seu sábado, o meu sábado, geralmente é às segundas. A minha folga é na segunda-feira. Então, ok, a questão não é parar no sábado, mas um dia da semana eu preciso dizer para mim mesmo que eu parei. Mas para eu parar na segunda, eu preciso me preparar no domingo para parar na segunda. Você precisa trabalhar os outros dias para que no sábado seu, seja ele qual for, que dia for, você pare. E isso, gente, é um ritmo de resistência cultural. No seu ambiente de trabalho, se você trabalhar de segunda a segunda durante anos, você vai ser elogiado. Talvez você suba de cargo, porque você é extremamente proativo e entrega muito. É o que a cultura diz para você. Você produz muito, você vai chegar lá. Mas, gente, eu quero desafiar você nessa manhã a pensar que a cultura, ela não pode dar a última palavra sobre mim e sobre você, porque a cultura secularizada, ela está afetada pelo que a Bíblia chama de pecado. E os ritmos que Deus nos ensina em sua palavra, que Jesus nos ensina em vida, e que Neemias está enfurecido aqui com o povo, esse ritmo sabático, ele é extremamente importante. Cuide da sua saúde. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente. Cuide deste corpo que Deus deu de presente para você. Cuide da sua esposa. Cuide do seu esposo. Cuide dos seus filhos. Desenvolva ritmos de pausa. Ritmos de pausa semanais. Ritmos de pausa em tempos maiores, ritmos de pausa anuais, desenvolva ritmos de pausa, senão o rebote vai vir dessa era secularizada, de muito trabalho, de muita produção, isso vai chegar e vai adoecer você. E vai adoecer você. O teólogo Walter Brueggemann, só estou trazendo gente novinha, vocês perceberam? De 90 para lá. O teólogo Walter Brueggemann, ele tem um livro muito legal sobre sábado, sobre o princípio sabático, né? E olha o que ele diz: o sábado é uma forma de resistência porque interrompe o ciclo interminável de consumo e produção.
permitindo que as pessoas parem, descansem e se lembrem de que elas são mais do que aquilo que produzem. Você é mais do que aquilo que você produz. Você é mais do que aquilo que você entrega no seu trabalho. Para Deus, você é muito mais especial do que isso. Lembre-se disso. E eu quero desafiar você. O teu dia de pausa mesmo é o domingo? Ótimo. Então, gente, pause mesmo. Pare mesmo. Pare de produzir e pare de consumir também. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e as ame. E sente-se com elas. E compartilhe vida. E lembre-se naquele dia, e seja lembrado pelo Criador naquele dia, que você é muito mais do que aquilo que você consome ou do que aquilo que você produz. Ritmos como resistência, esse ritmo aqui é extremamente importante. E o último deles, viva de acordo com a sua identidade. Mas aqui, eu não estou dizendo que é a identidade que você acha que você tem, a identidade que o seu Criador deu para você. Viva de acordo com a sua identidade, não se corrompa, não seja manipulado pela identidade que a cultura quer dar para você. A identidade que a cultura dá para você, se você trabalha muito, é de uma pessoa capaz, competente, que entrega aquilo que lhe é pedido. Se você é um pouquinho mais tranquilo ali no seu trabalho, se você se você não entrega tanto assim como a sua empresa exige, ou você vai ficar pouco tempo lá, ou você vai ser considerado pelas pessoas que estão ao seu redor alguém que não é tão proativo assim como deveria ser. Mas eu quero lembrar você nessa manhã de um ritmo que é você viver, não de acordo com o que o seu superior hierárquico fala de você, não a partir daquilo que as revistas de empreendedorismo falam e conceituam você, mas que você viva a respeito da sua identidade, a identidade que o seu Pai, que o seu Criador deu para você. Olha só. Capítulo 13, versos 23 em diante. Além da sala para Tobias, além deles não guardarem o sábado, além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Aí talvez você diga assim, poxa, mas isso aqui já é demais, né? O que tem os judeus se casarem com as mulheres de outros povos? Hoje, qual o problema, né, de você casar com uma pessoa de outro estado ou de outra nacionalidade? Não há problema nisso. Mas a gente tem que entender o contexto de que o que está acontecendo aqui é o povo perdendo a sua identidade. Perdendo a sua identidade. E o povo de Deus, gente, eles tinham, naquele contexto, uma tradição oral muito forte. Os avós contavam as histórias para os filhos, que contavam para os seus filhos, que contavam para os seus filhos. E essa história a respeito de um Deus criador, que fez os céus e a terra. Essa história a respeito da desconexão do ser humano para com Deus por causa do pecado. Essa história sobre o povo de Israel, que um dia seria luz para as nações, porque Jesus viria desse povo. Essa história era contada de pai para filho, de pai para filho, de filho para filho, para filho para filho. E quando eles começaram a se aliar a outras nações, eles começaram a perder a identidade deles, que Deus lhes havia dado, inclusive com relação ao idioma. Quanto mais com relação às suas histórias. Olha só, eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Não precisa fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer isso. Isso aqui, cultura distante de nós. Olha só, bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Que loucura. Você ri, né, Rubem? Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos, ou com vocês. Aí, presta atenção nessa analogia que Neemias faz.
Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Este homem sábio, este homem experimentado, este homem inteligente. E o ponto aqui não é a mulher não, tá? A gente não está falando aqui do mito de Pandora, não, de que tudo de caos, né, provém do sexo feminino. Longe de mim, não é esse o ponto, gente. Mas o que está acontecendo aqui é um povo que se esquece da sua história. É um povo que, por alianças longe, distantes da vontade de Deus, se esquece da sua história. E aí eu quero trazer para a gente aqui. Nossos filhos, gente, eles precisam lembrar da nossa história. Conte a sua história para o seu filho, mas não a sua história pura e simplesmente como você conheceu sua esposa, de onde você veio, como era quando você era criança. Mais do que isso. Essa história dentro da grande história. Conte a sua história dentro da grande história. Conte para os seus filhos, conte para os seus netos, conte e reconte a sua história dentro da grande história, para que eles sejam moldados pela história que Deus conta a respeito deles. Para que eles não se esqueçam de onde eles vieram, do quão pecadorzinhos eles são, mas do quanto Jesus os amou, de quanto eles foram também alcançados pela graça, do quanto eles, do jeito que eles são, como eles estão crianças, também estão em missão. Conte e reconte, crie ritmos na sua casa de contagem de histórias, ou de contação de histórias para os seus filhos. Crie ritmos na sua casa para que eles não cresçam sem conhecer o Deus dos seus pais. O que é isso aqui, gente? Esse diagrama fala para a gente da grande história revelada nas Escrituras. Esse primeiro símbolo fala para a gente da criação. Essa seta virada para baixo é Deus vindo na sua direção e nos criando para a glória dele. E ele olha para todos nós assentados aqui hoje, lá na criação, e ele fala assim, puxa, que legal, que diversidade, cada carinha de um jeito, cada pessoa de um jeito, tudo isso aqui junto, é muito bom. É isso que ele diz após a criação. Mas o segundo símbolo fala para a gente aqui a respeito da queda. A queda representa a desconexão do ser humano para com Deus, a Bíblia chama isso de pecado. E por causa do pecado, irmãos, irmãs, por causa do pecado, essa era secularizada, ela nos deforma. E ela faz com que você seja uma pessoa doente pelo trabalho. Ela faz com que você pise nos seus colegas de trabalho, se for preciso, para chegar lá. Ela faz com que você participe de acordos ali, não muito morais, um pouquinho complicados. Por quê? Por causa do pecado, por causa da queda. A boa notícia é que Deus escolhe uma nação a partir da vida de um homem chamado Abraão, e esse terceiro símbolo aponta para um povo que apontava com a sua vida para aquele que viria, para Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas a chance de você sair daqui diferente não tem a ver com as canções, não tem a ver com esse ambiente, não tem a ver com nada senão com a vida de Cristo, que inaugurou o reino de Deus entre nós. Ele entrou na história, ele morreu no meu e no seu lugar, ele deu a vida dele, gente, com amor, um amor sacrificial, um amor ágape, de sacrifício na minha e na sua direção. Não foi um discurso, não foi um artigo que ele escreveu a respeito de sacrifício, foi a vida dele que ele entregou na cruz por nós, para que hoje nós não mais estivéssemos perdidos em nosso trabalho. Sabe quando você está correndo tanto, que se alguém mandar você parar, você não consegue? Você já correu assim? Já se sentiu assim, quase que desequilibrado, de tão correndo que você está? É assim que nós estamos. É assim que a nossa sociedade está. Nós estamos desequilibrados, de tão correndo que nós estamos. Mas nesta manhã, o Pai está me convidando e convidando você para novos
ritmos. E esses ritmos são a igreja em missão. A igreja que é a esperança para Curitiba. Quando as pessoas que não conhecem a Jesus olharem para você, elas dirão, puxa, fulano tem ritmos diferentes na vida dele. De segunda a sexta, trabalha igual um leão. Chega cedo, é o primeiro a chegar e às vezes é o último a sair. Trabalha muito. Mas final de semana, ele pausa. No domingo, ele tem um ritmo diferente. Um dia eu fui na casa dele e, uau, que paz naquele almoço, ao redor daquela mesa, que alegria. Que vida profunda. As crianças correndo para lá e para cá. Que delícia aquele almoço. Nem parece aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta na empresa, toda focada, toda trabalhando daquela forma. Sabe o que é isso, gente? É nós entendermos que a nossa vida precisa de ritmo, sim. Precisa de trabalho, sim. Precisa acordar cedo, precisa produzir, precisa entregar com excelência, com integridade, sim. Mas precisa de pausas também. Nós precisamos nos lembrar da nossa identidade em Deus, em Cristo. Para concluir, o pastor John Mark Comer, a respeito desses ritmos, olha o que ele fala. A saúde da sua alma depende dos ritmos que você estabelece. Ritmos de descanso, ritmos de trabalho, ritmos de adoração e de relacionamento. São essenciais para uma vida plena e equilibrada. Só trabalhar não dá, gente, você vai quebrar. Você sabe disso. Você sabe disso. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Pare. Mas só descansar, só ficar num sabático eterno também não dá. Tem que trabalhar, porque Deus nos criou para o trabalho, também para o bom trabalho. Para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Mas não se esqueça de estabelecer esses ritmos e lembre-se, gente, Jesus entrou na história por você, Ele morreu na cruz por você e Ele pagou o preço que você não poderia pagar. Agora, criar esses ritmos aqui é com a gente, tá? Criar esses ritmos é com você. Decidir que horas você vai levantar para que você possa ter um tempo a sós, em solitude com o Pai, para desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, é com você. Parar no sábado, ou no domingo, ou na segunda, como é o meu caso, e parar de verdade, é com você. Lembrar de que não é a cultura que me define enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, esses ritmos me lembrarão. E eu preciso criar esses ritmos. O que a gente pode levar para casa? A respeito disso que a gente conversou, quero que você preste muita atenção nisso, que você olhe para essas questões que eu vou propor aqui em oração. Em oração. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Eu acredito, gente, que a Bíblia fala, né, que existem dois tipos de tempo. Existe o Cronos, que é o cronológico, que 11:16 agora, e existe o que a Bíblia fala de que é o Kairos, que é o tempo de Deus. A minha oração é que este seja um tempo de transformação em nossas vidas. Esteja atento ao que Deus está fazendo. O que a gente pode levar para casa? Primeiro, seja intencional no desenvolvimento de ritmos que sirvam como resistência à era secular em que vivemos. Seja intencional. Ninguém vai criar esses ritmos por você. Ninguém vai criar o ritmo de frequentar uma comunidade cristã domingo após domingo para você ser moldado pela história que Deus conta a seu respeito. Ninguém vai criar esse ritmo por você. Ninguém vai criar o ritmo para você de acordar um pouquinho mais cedo e ter um tempo com Deus ali de solitude. Ninguém vai criar o ritmo para você de, em todas as refeições, você agradecer a Deus e de se lembrar de que essa refeição não é o seu salário que dá, mas é o Criador que deu. Ninguém vai criar esses ritmos para você. Seja intencional nessa direção. Quando sua atuação profissional não tem como objetivo participar do que Deus está fazendo na história, você está submerso em uma
egoísta, inutilidade. Por que inutilidade, gente? Porque teu trabalho está condicionado aos anos que você trabalha. Começou, trabalhou, parou, acabou. Isso é inútil aos olhos da eternidade. Deixe com que o seu trabalho tenha a ver com o que Deus está fazendo na história. Dê função, dê utilidade para a sua vida. Assim como Neemias, quando limpa aquela sala que Tobias estava usando, quando ele dá utilidade para ela de novo, faça isso com a sua vida. Dê utilidade para ela, para a glória de Deus. Ainda, olha só, seus amigos e colegas de trabalho são profundamente impactados quando você consegue desenvolver pausas sabáticas em sua vida. Talvez a maneira de você mais impactar os seus amigos e colegas de trabalho não é com algo que você vai fazer, mas é com algo que você vai deixar de fazer. Intencionalmente deixar de fazer. Ore e peça a Deus por sabedoria e coragem para viver a identidade que Ele projetou para você. Não que a cultura projetou, vem projetando. Ore e peça a Deus por sabedoria e coragem. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O Espírito Santo falou algumas coisas com você, especificamente ao seu coração. Eu quero desafiar você a orar e pedir para Deus sabedoria e coragem para que você intencionalmente desenvolva esses ritmos de resistência. Deus de infinita graça, obrigado por sua palavra, de uma cultura tão distante de nós, mas obrigado por seu Espírito que torna essa palavra tão viva e verdadeira a ponto de nos atingir no mais profundo do nosso ser. Nesta manhã, Deus, lembra-nos destes ritmos, Pai. Lembra-nos de que nossas vidas têm um propósito. Lembra-nos, Deus, de que qualquer outra coisa em nosso trabalho que não seja participar da sua missão é inutilizar nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a parar. Ajuda-nos, Deus, a aquietar nossa alma e a encontrar descanso no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender de que a nossa identidade é encontrada naquilo que o Senhor está fazendo na história e não naquilo que a cultura diz a respeito de nós. Guia-nos, Deus, sob os ritmos leves da sua graça, para a honra e glória do seu nome e para o bem dos nossos amigos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.